Como prometido em 2 vídeos anteriores, neste vídeo eu vou dar um procedimento geral de como você determinar o limite no infinito de uma função polinomial. Determinar bem rápido. Ou seja, dados n natural não nulo e n mais 1 números reais a índice n menos 1, a índice 1, a índice 0, onde o AN, né, é diferente de 0, quem é o limite dessa função polinomial correspondente com x tendendo a mais infinito. Ou seja, dados n natural, a índice n menos 1, a índice n a 0 reais, com a índice n diferente de 0, tem-se limite com x tendendo a mais infinito dessa função polinomial é igual a quê? Eu procedo no caso geral do mesmo modo que eu procedo nos casos particulares. Por isso é que se diz que cada caso particular diz muito sobre o caso geral. Em cada caso particular, eu coloco a potência de x de maior grau em evidência. É o que eu faço aqui. Isso, portanto, eu escrevo como limite com x tendendo a mais infinito coloco o x elevado a n em evidência. Então fica x elevado a n vezes a índice n, certo? Mais o próximo será quem? A índice n menos 1 sobre x, tá certo? Uma vez que é x elevado a n menos 1, justamente xn vezes essa fração dá esse termo. Mais, continuando assim, quem é o penúltimo? A índice 1, x elevado a n menos 1, ó, x elevado a n vezes a índice 1 sobre x elevado a n menos 1, dá índice 1 vezes x. Um pouco d'água, permita. Mais a índice 0 sobre x elevado a n, tá? Que é igual a quê? Bem, antes de concluir, você observa separadamente que limite escrever aqui, vocês vão entender por quê. Tá difícil. Limite com x tendendo a mais infinito de x elevado a n é quem? Bem, é útil você observar essas formulazinhas que estão aqui, ó. Dado n natural não nulo, n par, limite com x tendendo a mais infinito de x elevado a n é mais infinito, certo? Faça, a intuição diz isso e os resultados teóricos validam a intuição. Limite de x elevado a n com x tendendo a menos infinito é mais infinito, lembre-se que o n é par. Limite com x tendendo a mais infinito de 1 sobre x elevado a n é 0 por valores positivos, n é par. Também limite com x tendendo a menos infinito de 1 sobre x elevado a n é 0 por valores positivos, pois o n é par. Agora, no caso que o n é natural, n ímpar, esse limite dá mais infinito. Esse aqui dá menos infinito, porque o n é ímpar, x tendendo a menos infinito, x elevado a n cresce, explodindo, né? Mas por valores negativos. O módulo fica tão grande quanto você queira, com x tendendo a menos infinito, tá em valor absoluto, só que sinal é negativo, o valor é negativo, então o limite dá menos infinito. Aqui, x tendendo a mais infinito, 1 sobre x elevado a n tem limite 0, também por valores positivos, porque o x tendendo a mais infinito, o x é positivo, e esse limite aqui é 0 mais 0 por valores negativos, pois o n é ímpar e o x está tendendo a menos infinito. Então, diante desses resultados, você
os utiliza aqui, tá? E você conclui que esse limite é quanto? Mais infinito, e o limite dessa expressão aqui e o limite com x tendendo a mais infinito dessa outra expressão, que é a expressão que a índice n mais a índice n menos 1 sobre x mais a índice 1, perdão, tem reticências aqui, mais a índice 1 sobre x elevado a n menos 1, mais a índice 0 sobre x elevado a n, esse limite, ó, cada uma das parcelas, pelas fórmulas que eu acabei de apresentar aqui, de descrever, essa parcela tem limite 0, essa daqui, a próxima, também tem limite 0, cada uma delas tem limite 0, pois o denominador é uma potência com expoente positivo, expoente inteiro positivo, de modo que o limite dessa expressão aqui é a índice n. Ora, se o limite desse fator é mais infinito, enquanto o limite desse fator é a índice n, o que diz a intuição, que é validada pelos resultados teóricos, diz que o limite será mais infinito se o a índice n for um número positivo e será menos infinito se o a índice n for um número negativo. De modo que eu possa afirmar que esse limite aqui é igual ao limite com x tendendo a mais infinito da parcela a índice n, x elevado a n. Mesmo resultado. Por quê? Qual é o limite disso? X elevado a n tem limite mais infinito. Então, o produto tem limite mais infinito se o a índice n é positivo, menos infinito se o a índice n é negativo. Ou seja, eu paro aqui porque esse é o objetivo, mostrar que o limite de uma função polinomial no infinito é igual ao limite da sua parcela de maior grau. Então, a responsabilidade para encontrar o limite aqui cai aqui, nessa parcela. Então, só precisa analisar isso. E observe uma coisa, esse resultado, embora ele tenha sido, tá certo? Tá bom? Então, por conta disso aqui, quer dizer, isso aqui é igual a isso, vírgula, pois você tem esses resultados. E observe uma coisa, é que esse resultado também funciona quando o x tende a menos infinito. Quando o x tende a menos infinito, o resultado também é válido. Ó. X tendendo a menos infinito, eu tenho a mesma forma. X tendendo a menos infinito. Isso aqui é o limite com x tendendo a menos infinito, que é o limite com x tendendo a menos infinito disso. Por quê? Porque, aí eu vou apagar isso aqui, porque esse limite aqui, né, vai depender da paridade do n, com x tendendo a menos infinito. Ó. X tendendo a menos infinito, x tendendo a menos infinito, x tendendo a menos infinito. Esse limite é mais infinito se o n é par, mas se o n é ímpar, ele é menos infinito. Então eu posso só apagar aqui, pois isso aqui, o importante é esse aqui. Tá? Então, o limite dessa expressão no menos infinito é o limite dessa no menos infinito. Dá o mesmo resultado. Se não, veja, observe, se o n é par. Se o n é par, o limite disso vai depender do sinal do a índice n. Se o a índice n é positivo, o limite dá mais infinito. Se o a índice n é negativo, dá menos infinito, que é o mesmo limite dessa expressão aqui.
Tá? Se o n é ímpar, altera, né? Se o n é ímpar, o limite dá menos infinito se o a índice n é positivo e dá mais infinito se o a índice n é negativo, uma vez que o n é ímpar e o x está tendendo a menos infinito. O fato é o seguinte, ficou concluído que o limite no infinito de uma função polinomial é o limite do seu termo de maior grau. Assim, você já decide direto, o seguinte, quem é limite com x tendendo menos infinito de menos 3x4 mais 7x3 menos 6x2, tá? Menos x mais 1. Limite disso aqui, ó, morreu. Isso é o limite com x tendendo a menos infinito de quanto? De menos 3x4. Limite do termo de maior grau. Que é quanto? x4 tem limite mais infinito, ponto par, multiplicado por menos 3, o limite dá menos infinito. E isso aqui são exemplos, tá? Limite com x tendendo a mais infinito, de menos 10, x10, tá? Mais 100, x8, por exemplo, tá? Isso é o limite com x tendendo a mais infinito de quem? Do menos 10, x10, morre aqui, que dá quanto? Menos infinito. x10 tem limite mais infinito, multiplicado por menos 10 tem limite menos infinito. E assim em cada exemplo. Então está aí a situação geral para calcular o limite no infinito de uma função polinomial. Você transfere a responsabilidade para o termo de maior grau. Tanto no mais infinito quanto no menos infinito.